Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. A vindima, isso aqui não é pra você. Quer entender melhor? Vem comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal. Clica aí, é bem rápido, você vai clicar no botão se inscrever, não vai tomar o teu tempo nem atrapalhar o vídeo. Aproveita e clica no sininho, que aí você é notificado a cada vídeo novo que tiver aí. Curta, comente, compartilha, que eu conto contigo. Curtindo e comentando o YouTube, alavanca o vídeo, mostra para mais pessoas, e compartilhando você mostra para pessoas que nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. E juntos a gente vai levando a palavra de Deus para abençoar outras vidas. A gente faz esse trabalho totalmente gratuito, sem remuneração, sem ajuda de nenhuma instituição. O único objetivo e bastante zelo para estar abençoando a sua vida e a vida daqueles com quem você vai compartilhar esse vídeo. Então, vamos juntos pregar o Evangelho a toda criatura. O texto desse vídeo, capítulo 14 de Apocalipse, e os versículos são do 17 ao 20. Apocalipse 14, do 17 ao 20, diz assim: Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Bem, então esse texto ele é complementar ao outro. Alguns autores indicam que são dois relatos de um mesmo momento, de uma mesma situação. Se for assim, realmente aquele não é Jesus Cristo, aquele é um anjo, porém ficaríamos nessa dúvida a respeito de um anjo que tem uma coroa e está sentado sobre a nuvem, porque há semelhança desse anjo da vindima com o anjo da ceifa, no sentido de que eles têm a foice na mão e de que há um outro anjo que fala para ele: olha, toma tua foice, vai lá e recolhe. Então tem essas coincidências, porém no anjo do versículo 14, ou melhor, nessa pessoa do versículo 14, dois fatores aqui diferenciam de qualquer outro anjo relatado aqui. É o fato de ser semelhante ao Filho do Homem e de estar, aliás, são três fatos, né? Semelhante ao Filho do Homem, de estar sentado sobre a nuvem e ter uma coroa na cabeça, ou seja, não foi nem dada a coroa é dele, pertence a ele a coroa. E o fato de ser semelhante ao Filho do Homem são características muito específicas, conforme a gente viu no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, de Daniel 7, no versículo 13. Então, aqui, a partir do versículo 17, embora tenha algumas coincidências, mas também há bastante diferenças. E assim, essas três diferenças são diferenças que são bem características de pessoas diferentes. Então, não basta apenas ser anjos diferentes, mas são pessoas diferentes. E tudo indica que aquele do versículo 14 é realmente Jesus Cristo. E o texto vai dizer aqui que saiu do santuário, se encontra no céu outro anjo, ou seja, já tínhamos aqueles 4 anjos anteriores e agora saiu mais um, tendo também uma foice afiada. Saiu do altar outro anjo, e aí aqui a gente está vendo que para essa vindima seriam, digamos, 2 anjos ou 2 classes de anjos, e falou em grande voz para aquele que tinha um anjo que já estava na hora de passar a foice e ajunta os cachos da videira da terra. É bom a gente entender, quando a gente fala de videira da terra, que a gente está falando aqui do povo de Israel. É por isso que todo esse relato desses 3 anos e meio, a gente entende que é relacionado ao povo de Israel, exatamente por causa desses aspectos. Então, tem características muito claras de que está se falando do povo de Israel. Quando você vê, por exemplo, a carta de Paulo, a partir de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 10, e Paulo vai falar ali da imitação de Cristo e exatamente dos juízos ali que Deus não poupou aqueles que são da videira verdadeira. Logo, a gente começa a observar que quando está falando aqui da videira, está falando exatamente do povo de Israel. Então são características que a gente vai vendo que aos pouquinhos as coisas vão sendo elucidadas, a gente vai começando a entender melhor
a que está se referindo, embora o livro do Apocalipse tenha aí os seus mistérios. Então, vindimou a videira da terra, está falando exatamente do povo de Israel. O que a gente pode entender aqui de diferença entre a ceifa e a vindima, né, entre o que a gente falou no vídeo passado e o que a gente está falando nesse vídeo, alguns conseguem entender que a ceifa seria então a colheita dos justos e a vindima aqui a colheita dos ímpios. A ceifa seria a colheita daqueles judeus que por algum motivo realmente compreendem, entendem. E aí aqui relacionado aos judeus, não relacionado ao mundo. Relacionado ao mundo, a gente vê que nesse período da tribulação não há conversão, não há arrependimento. Mas aos judeus, a Bíblia fala em diversos outros textos a respeito dos remanescentes do povo de Israel. Então algumas pessoas dos judeus podem sim vir durante esse tempo a reconhecer a Deus. E aí há uma grande probabilidade, esse texto está falando, apontando muito nessa direção, de que muitos dos judeus vão reconhecer diante de todas as atrocidades do anticristo e de se levantar exatamente contra os judeus, porque, queridos, quem é contra o povo de Israel só pode estar do lado da besta. Uma pessoa que se levanta para ser antissemita, antissionita, ele só pode estar do lado da besta. É um lado que escolhe e é uma escolha que a pessoa faz e que ela entende que isso aqui vai acontecer. Agora, isso aqui não é para você, que isso aqui não é para mim, isso aqui não é para você, não é para nós estarmos aqui, não é para nós vivenciarmos isso. São para as pessoas que escolhem ficar do lado da besta. Então, quem fica em oposição a Israel está escolhendo o seu lado. E nós precisamos sempre escolher o lado de Israel, porque Deus sempre vai olhar para o povo de Israel e vai querer. E essa foi a intenção de Deus. Eles são a menina dos olhos, eles são os filhos, digamos assim, naturais de Deus, como Paulo vai falar, são a videira verdadeira, são eles. Quem é cristão é enxertado nessa videira. E assim a gente precisa sempre olhar com carinho o povo de Israel, independente, que aqui a gente não está vendo qualidade, até porque se a gente for olhar para a nossa vida também, né, que qualidades nós temos, que virtudes nós teríamos diante das leis de Deus para ser justificado de alguma coisa. Se não for o sangue de Cristo, querido, a gente não tem mérito nenhum, a gente não tem qualidade nenhuma. É o sangue de Cristo quem nos justifica. Paulo já fala isso também escrevendo aos Romanos. E aí pegou e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Esse lagar é mencionado também no capítulo 19. Pode ser, e aqui é um grande indício, que está se falando daquele mesmo momento. Então lá no capítulo 19 de Apocalipse também, principalmente a partir aí do versículo 15, você vai começar a ver essa questão do lagar. Então no capítulo 19, que tem toda aquela batalha, né, a batalha ali do Armagedon, no capítulo 19 você vai ver a concretização disso. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, né? Faltam 4 capítulos aí para a gente começar então a falar a respeito disso. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Ou seja, o sangue foi tanto, o sangue escorreu tanto que alcançou até os freios dos cavalos. Então é um indicativo de que é um derramar de sangue muito grande. Isso aponta para uma questão de um sofrimento que seria desnecessário, mas que o povo ali acaba se sujeitando àquilo. O povo preferiu aquilo dali, como hoje, que alguns ainda insistem em não acreditar em Jesus. Vai chegar a hora, porque é aquilo que a gente vem falando desde o capítulo 6 de Apocalipse aqui. Aliás, a gente já comentou um pouco também no capítulo 4, no capítulo 3, no 2 de Apocalipse, em vários outros vídeos, a gente vem falando essa mesma frase. A gente não está falando de coisas aqui prováveis nem possíveis de acontecer. A gente está falando aqui de coisas que são certas de acontecer. A única dúvida nossa é como vai ser e quando vai ser, que pertence ao Senhor. Isso aqui não pertence a nós e não cabe a nós discernir. Agora, que vai acontecer, vai. Então a gente precisa crer nisso, acreditar nisso, e a gente precisa fazer a nossa escolha, abraçar as nossas causas. Então, quando está falando essa expressão, os freios dos cavalos, está trazendo o aspecto aqui de que realmente é algo de muito sofrimento e de muita dor. E numa extensão de 1.600 estádios. É interessante essa extensão de 1.600 estádios, porque é equivalente a 300 quilômetros. 1.600 estádios são mais ou menos 300 quilômetros. Isso é quase igual, é muito próximo da extensão de Israel de norte a sul. Então, o Estado de Israel hoje
ou país, a nação de Israel hoje, conforme a gente vê no mapa, ele tem de ponta de norte a sul aproximadamente esse valor de 300 quilômetros. E olha que esse Estado de Israel foi caracterizado ali, foi definido, e ainda estamos em briga por alguns territórios dentro desse território demarcado, mas essa demarcação foi agora no século XX. Então olha como a Bíblia, como já dizia, alguns atribuem essa frase a Spurgeon, a Bíblia é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Então lá em Apocalipse, ainda no primeiro século da era cristã, depois aqui do templo ser destruído, provavelmente é muito certo pela datação que esse livro do Apocalipse foi escrito já depois do templo ser destruído, os judeus começaram a ser dispersos, porque os judeus também começaram aqui a sofrer a sua perseguição, então isso já estava começando a acontecer, e eles só foram começar a retomar lá pelo século VI, século VII, e aí ficou aquela briga até o século XX, quando houve então a Segunda Guerra Mundial, e aí logo depois da Segunda Guerra Mundial eles retornam, depois de mais de 6 milhões de judeus mortos, eles retornam para sua terra e constituem uma nação muito poderosa e muito forte, que já sobreviveu e já venceu inúmeras guerras desde que voltou a ser constituído como nação e ser considerado realmente como um país independente, como um povo, não apenas como um povo isolado, mas como um país independente. Então olha aqui que essa expressão que já estava em Apocalipse séculos e séculos, mais de 1000 anos, quase 2000 anos antes do que a gente está vivendo agora, e já anunciava o que a gente está vivendo. Isso aqui é o forte indicativo, e aí cada coisa que a gente vai vendo na Bíblia que a gente fala, meu Deus do céu, a palavra de Deus realmente não deixa de se cumprir. Demorou 2000 anos, mas ela é fiel, querido, ela vai se cumprir. Então pode passar o tempo que for, o que a gente precisa acreditar é que vai se cumprir. Agora, nesses 2000 anos, quantas pessoas não já nasceram e morreram sem acreditar na palavra de Deus? Então, se ela é fiel e se ela é verdadeira nesses pequenos detalhes, imagina relacionados ao céu e ao inferno. Então, medite nisso, querido, porque a gente vai vendo a fidelidade da palavra de Deus em pequenas coisas. Eu queria ler para a gente fechar Isaías 34, do 1 ao 4. Isaías 34 está dentro de um contexto do livro de Isaías, que está profetizando a respeito da aflição e o livramento de Israel, e no 34 vai falar sobre a indignação de Deus contra todas as nações, relacionados aqui também à diferenciação com relação a Israel. Mas veja o que diz Isaías no capítulo 34, a partir do versículo 1. Diz assim, olha, chegai-vos nações para ouvir, e vós povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora. Então repare aqui a coincidência com Apocalipse 14, do 17 ao 20. Dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Repare aquela expressão lá do sangue até os freios dos cavalos, a quantidade de derramamento de sangue, exatamente para trazer essa hipérbole, um exagero, mostrando, indicando o tamanho do sofrimento. E continua no versículo 4 de Isaías 34, dizendo, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então aqui é muito importante a gente ver essa associação e a gente vê que o livro do Apocalipse a gente precisa estar sempre lendo em concomitância ao livro de Isaías, de Daniel e de Ezequiel. E também 1 Coríntios, Romanos e Tessalonicenses. Então são livros que a gente precisa ler ao mesmo tempo, que a gente precisa ler junto. Mateus também, porque Jesus vai relatando muitas coisas dos finais dos tempos. Então a gente precisa estar sempre apontando para esses textos para que haja exatamente o entendimento e a gente comece a perceber muitas coisas. Isaías 63, versículo 3, também vai falar um pouco a respeito do lagar. Vamos dar uma olhada lá em Isaías 63, 3, que fala assim, O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue
me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Então são profecias que Deus vem falando ao longo da Bíblia. E um dia, querido, isso vai se cumprir. Mas isso aqui não foi para você, não foi para mim e nem para você. Quando chegar esse tempo aqui, querido, todos nós já estaremos na glória, quer seja através da morte, quer seja pelo arrebatamento. Melhor que seja pelo arrebatamento, né? Então clama logo a volta de Jesus, que aí a gente não precisa passar pela morte. A gente vai ser arrebatado e levado para os céus. Tá bom, gente boa? E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aí, rica e abundantemente.